Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos e queria apenas dar aqui algumas breves notas. Em primeiro lugar, também agradecer ao Sr. Dr. Ilídio Carlos Santos os elogios referenciados que me fez. Muito obrigado. E ao Dr. Agostinho Santa, que não está presente, mas são inteiramente justos, acho que posso, em nome dele, também agradecer. Depois, queria focar aqui alguns pontos que me parecem muito importantes. Primeiro, tem a ver com a economia da região e a vertente social que está associada à matéria. Penso que estamos todos de acordo quanto ao facto de que as atividades ligadas à vinha e ao vinho são o pilar fundamental da economia da região. É uma economia fortemente especializada, para fora, e, portanto, se é verdade que direta e imediatamente os rendimentos que geram estas atividades ligadas à vinha e ao vinho importam, em termos egoísticos, aos empresários, também a verdade é que tem um efeito propulsor de desenvolvimento que se reflete muito para além do perímetro do vinho e da vinha, por exemplo, o turismo, a restauração, a hotelaria, ou seja, se houver desertificação, se a paisagem ficar abandonada, também o resto da economia cai e, portanto, indiretamente e imediatamente, associada à questão económica, há também aqui uma questão social que é muito relevante. Ora, nós, deputados, não podemos ficar alheios a essas circunstâncias e, portanto, o que eu queria aqui deixar referido é que, independentemente de sermos produtores ou comerciantes ou agentes em qualquer tipo com algum tipo de intervenção no circuito económico ligado à vinha e ao vinho, enquanto políticos temos o poder de intervir quando há sinais de crise que são evidentes e que hoje já foram aqui reconhecidos. E, portanto, parece-me que há algum grande consenso quanto a isto, que há uma crise, que todos somos precisos e que nós políticos também temos que fazer o nosso papel. Já foi referido que isto está a ser tudo um bocadinho em cima da hora, mas houve muito trabalho a montante e tem a ver com o facto de que somos alheios por causa da dissolução da Assembleia da República. Depois, parece-nos que é muito importante criar condições para que todos os intervenientes na cadeia de valor, produtores, comerciantes, produtores e engarrafadores, todos os que intervêm, seja em que modalidade for, consigam ter uma remuneração justa, adequada e que permita manter a economia e que ela prospere e, em termos sociais, que se evitem crises. Parece-me que isso só é possível em conjunto, produção, comércio e demais agentes do setor. Penso que aqui um bocadinho, agora lembrando do António Alçada Batista, que é preciso criar laços e desatar nós. E, portanto, é um bocadinho também isso que o PSD pretende e que nos compete a nós políticos, criar um ambiente que seja saudável e que proporcione rendimentos a todos. Para isso, pensamos que é preciso aquilo que na linguagem jurídica se costuma chamar igualdade de armas, ou seja, o comércio e a produção têm que negociar, têm que ser aliados, parceiros, os objetivos são comuns, não se pode comercializar se não houver quem produza, nem vale a pena produzir se não houver quem comercialize e, portanto, todos são necessários, mas todos têm que ser recompensados pelo esforço que desenvolvem. E, portanto, é muito importante aqui que haja a tal igualdade de armas, entre aspas, ou seja, que o comércio e a produção tenham condições para negociarem com objetivos comuns, mas ambos com força, empoderados, sem haver uma das partes que não tem qualquer poder real, efetivo, a não ser meramente aparente. E, portanto, pensamos nós que a Casa de Douro tem potencialidades para desenvolver este papel de representação e, portanto, é isso que, no fundo, estamos aqui a discutir, como é que deve ser, como é que estas coisas se devem articular. Mas, para além da relevância entre o caráter de negociação que deve existir, permanente, de colaboração, entre as profissões internamente na região, há um outro aspecto que é importantíssimo, que é a capacidade de reivindicação contra o centralismo que temos. Eu dou o exemplo, por exemplo, das cativações por quem gera o Orçamento de Estado, que impedem o IVDP e o comércio se desenvolver e prosperar, transformando até taxas e impostos, o que é ilegal, mas isso é outra conversa. Portanto, há aqui também necessidade de capacidade reivindicativa, tanto da produção como do comércio, face ao centralismo tonto, parvo, estúpido que temos. E, portanto, também a produção estar dotada de uma organização
com capacidade reivindicativa, nos parece muito importante. E agora passava às questões para depois os meus colegas desenvolverem melhor do que eu estas matérias. Parece-me que há aqui algumas questões que eu vou colocar que o PSD entende que é muito importante que nos esclareça. Em primeiro lugar, se este papel que eu estou aqui a defender pode ou não ser protagonizado pela Casa do Douro no vosso entendimento. Em segundo lugar, quais são os pontos negativos e positivos que identificam nas propostas dos projetos de lei que estão em discussão, sendo certo que já aqui referiram alguns, mas eu propunha, e o PSD propõe, que eu façam por escrito, com calma, e que identifiquem o que é que acham que está mal, que deve ser suprimido ou aditado. Depois, como é que avaliam o facto do enquadramento legal do IVDP não ter sido alterado, permanecer inalterado, paralelamente, cronologicamente, com o que estamos aqui a discutir para a Casa do Douro. Uma outra pergunta, se consideram que existe algum risco, não havendo alterações nos diplomas, de os produtores ficarem sujeitos a maiores encargos. Também me parece que é uma preocupação de toda a produção. Depois, ainda sujeito, mais ou menos nesta linha, se existe o risco, não havendo alterações, de haver um acréscimo de carga burocrática, de procedimentos impostos aos agricultores e, finalmente, depois, se nos mandarem o contributo escrito, que nos digam a concluir se são a favor ou contra a devolução da Casa do Douro aos dourienses e porquê, e com sugestões que entendam importantes. Disse.